Vivemos tempos estranhos, tempos em que a sensação de normalidade parece cada vez mais distante, tanto aqui no Brasil quanto no resto do mundo. É como se estivéssemos em meio a uma transição, um período em que nada parece totalmente sólido. Tudo se move, se transforma e, de certa forma, assusta. Aqui no Brasil, a instabilidade política e econômica tem sido um peso constante. Promessas vêm e vão, discursos inflamados se espalham, mas no fundo, o que a maioria sente é a dificuldade do dia a dia. Contas que não fecham, salários que não acompanham a realidade e um futuro que parece cada vez mais incerto. Se olharmos além das fronteiras, o mundo também não inspira confiança. Guerras voltaram a ocupar espaço central. Países se armam como se estivéssemos nos anos mais sombrios do século passado. Disputas econômicas, tarifas, sanções entre potências. Parece que, em vez de aprendermos com os erros, estamos repetindo-os. E se por um lado temos avanço tecnológico em velocidade nunca antes vista, por outro, temos um retrocesso humano em igual proporção. Inteligência artificial criando imagens, vozes, até textos que confundem a realidade. Enquanto isso, fake news moldam opiniões, dividem famílias, criam inimigos invisíveis. A tecnologia deveria nos unir, mas muitas vezes parece estar nos afastando. No nosso Brasil, há outro ponto inevitável: o clima. Seca em regiões que antes tinham fartura. Enchentes em cidades que nunca haviam enfrentado tamanha devastação. Agricultores desesperados, famílias perdendo suas casas. E a pergunta que fica é: isso é apenas uma fase? Ou já é o planeta gritando socorro? E nesse meio, surge um paradoxo. Temos cada vez mais acesso à informação. Tudo na palma da mão, a qualquer hora do dia. Mas será que esse acesso nos tornou mais conscientes? Ou apenas mais ansiosos, mais confusos, mais frágeis diante de tanto conteúdo? Na esfera espiritual, vemos outro fenômeno. A fé que deveria ser porto seguro virou negócio para muitos. Supostos pastores, pregadores digitais, usando a palavra não para levar esperança, mas para manipular, para arrecadar, para enriquecer. Quando a fé se mistura com interesse, o resultado é sempre perigoso. Enquanto isso, nas ruas, nas conversas de bar, nas redes sociais, o povo segue dividido, cada vez mais polarizado, cada vez mais difícil encontrar pontos em comum. O nós contra eles virou o prato principal da vida em sociedade. E quem mais sofre é sempre o cidadão comum, aquele que só queria viver em paz, trabalhar, sustentar a família e ter um mínimo de tranquilidade. Mas será que tudo isso é apenas negativo? Ou será que existe também um lado de despertar? Porque se olharmos bem, vemos jovens discutindo política, pessoas comuns tentando entender economia, debates sobre sustentabilidade ganhando força. Talvez, no meio do caos, esteja nascendo uma nova consciência. O estranho é que, ao mesmo tempo em que a esperança surge, há sempre uma onda tentando apagar, seja pela violência, pelo poder econômico ou pela manipulação de informações. É um jogo constante entre clareza e confusão, entre luz e escuridão. O mundo, e o Brasil em especial, atravessam um capítulo que ficará na história. Mas viver esse capítulo é pesado. É como estar dentro de uma tempestade, sem saber quando virá a bonança. Ainda assim, precisamos reconhecer: a história nunca foi feita de calmaria. Foi sempre no meio das crises que nasceram as grandes transformações. Talvez estejamos sendo empurrados a repensar não só como vivemos, mas como nos relacionamos com a natureza, com os outros e conosco mesmos. No fim das contas, não é apenas sobre política, economia ou tecnologia. É sobre humanidade. É sobre não perder o senso de compaixão, a solidariedade, de amor ao próximo. Se isso for preservado, talvez tenhamos força para enfrentar as tempestades. Mas se for perdido, o vazio pode se tornar insuportável. O Brasil, com todas as suas contradições, ainda é um país cheio de potencial, cheio de beleza, cheio de gente trabalhadora e criativa. E o mundo, apesar dos conflitos,
Ainda tem espaço para a esperança. O desafio é não deixar que o barulho do caos seja maior que a voz da consciência. Talvez seja exatamente esse o convite dos tempos atuais. Observar, refletir, questionar, mas também agir, porque o futuro, por mais incerto que pareça, ainda está sendo escrito. E somos nós, no dia a dia, que damos forma a ele.